Pois é, Chico, e na verdade essa briga toda ela começou ali, justamente ali como você falou, né? O Alexandre de Moraes ele pediu ali para uma empresa, né? É, para uma empresa ali bloquear, né, a conta de um rapaz ali, se eu não me engano, né? Não foi só um, foram vários, Foram né? vários, né? Vários, Na vários, verdade, vários, vários, né? o nome ali da Começou empresa com o Musk, né? Já começou diretamente com o Elon Musk lá, no Twitter antigamente e tal, mas daí começou a se agravar nessa situação. Não lembro bem se tinha o nome da empresa. é Rumble. 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 Então, assim, é, iniciou tudo ali que o ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, foi um conflito ali que com essa empresa Rumble ali, eles travaram essa disputa judicial ali nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu, né? O Alexandre de Moraes, ele pediu o bloqueio de uma conta de um rapaz, onde esse cara, ele já não tinha, a conta era inativa, então não tinha nem um porquê, né? Até aqui conta, a gente tem no roteiro aqui um pouquinho explicando ali o contexto todo. O processo contra Moraes foi aberto no dia 19 de fevereiro, sob acusação de que o ministro brasileiro censura ilegalmente o discurso político de pessoas alinhadas à direita nos Estados Unidos, como o influenciador Alan dos Santos, né? Segundo informou o New York Times. A empresa dos Estados Unidos acusa um juiz de censurar posicionamento político no país e infringir a primeira emenda dos Estados Unidos ao ordenar que a Rumble removesse as contas de figuras brasileiras de direita que estão lá nos Estados Unidos, né? O grupo de Trump não foi alvo das ordens do juiz do STF, mas argumentou no processo que depende da tecnologia da Rumble. Agora que eu vi que não tá na minha tela aqui, cara. Então, aí foi aonde infligiu toda essa lei Magnitsky, né? Porque essa lei ali, como a gente fez o Chico fez ali o slide ali, ela é uma lei onde que os Estados Unidos permite o governo americano impor sanções a estrangeiros acusados de corrupção ou de graves violações de direitos humanos, que é um dos direitos humanos lá imposto pela lei Magnitsky, é justamente a lei da Liberdade de expressão. liberdade de expressão, né? E a perseguição que tem ali, né? Justamente pelos pessoal da direita ali, é, que estão localizados nos Estados Unidos. É. Eu tive acesso, não, eu vi algumas documentárias ali, e muito se fala assim, ó. Cara, se você for pra você tá. Exemplo assim, vamos suspender contas de pessoas ali. Mas vamos lá, não se via suspender conta de nenhuma pessoa que não fosse contra. É... Só um minutinho, perdão. Suspender conta somente de pessoas de direita, realmente, sabe? Então, assim, ó, não tinha uma. Seja jornalista, seja político, seja influencer digital, seja quem for. Era só de pessoa. As contas, a solicitação de suspensões das contas era somente de pessoas ligadas a movimentos de direita. Isso é É uma perseguição, né? uma perseguição ideológica, entendeu? Então, assim, ó, não via ninguém, ninguém solicitava um bloqueio de conta de pessoa de esquerda, de nada, era somente. Então, os Estados Unidos começou a investigar por isso, ela, pô, isso daí realmente é uma perseguição ideológica onde quebra também qualquer tipo de direitos humanos, liberdade de expressão. Sim, sim. Se tivessem solicitado de outras pessoas também, mas era só de um lado. Pois é, Chico. E até uma pergunta ali que eu queria te fazer. Qual é o impacto dessa lei Magnitsky aqui pro Alexandre de Moraes no Brasil? Pro Alexandre de Moraes, se for tudo colocado em prática, ele desobedecer e continuar fazendo esse tipo, Se ele essas questões continuar, os que os Estados Estados Unidos Unidos. pode solicitar a prisão dele pela Interpol, Prisão né? dele. Pode solicitar a prisão dele pela Interpol. Não é também um processo tão fácil, né?
Até porque, assim, ó, já teve casos isolados que alguns juízes da Suprema Corte Brasileira, uma vez ou outra, acabou talvez se confundindo ou errando, né, e voltou atrás, mas Alexandre de Moraes já é direto, entendeu? Então, assim, ó, se ele continuar agindo dessa forma e os Estados Unidos, né, abre aspas, entender que ele tá agindo contra qualquer lei americana, eles sim, não somente os Estados Unidos, mas com demais países podem intermediar numa prisão do Alexandre de Moraes. E, Só que não é tão e para simples você assim, ver né? como funciona, né, Chico, a desigualdade, né? Então, você vê assim que Alexandre de Moraes, cara, o formato que ele tá trabalhando, no meu entender, não sei se é uma vingança pessoal ou algo do tipo, né? Mas dá a entender em alguns momentos que ou ele tá sendo muito bem instruído por alguém, ou, de alguma forma, existe alguma vingança pessoal dele ali. Até porque, assim, ó, você vê um caso que ele condena um homem só porque sentou na cadeira do Moraes a 17 anos de prisão. Foi Cara, só uma. São quem. situações ali. Perdão, pode falar, Chico. Não, não, pode concluir, pode concluir. Então, assim, pô, hoje você tem situações de estupro, situações de assassinato, a situação, até mesmo aqui com o nosso atual presidente, onde é acusado de corrupção em segunda instância e não pegou o quê? Quantos. Você vê que, tipo, não tem. A comparação ali é muito. Não faz sentido, né, Chico? Assim, ó, vamos lá. 2000 e... Foi 2023, 8 de janeiro de 2023, esse ato aí. Teve uma questão ali do MST, aonde eles tacaram fogo, eles quebraram, não fizeram nada, não teve nada. Agora, assim, ó, uma senhora, desde quando? Agora eu vou entrar numa questão aí que talvez pessoas não entendam, vão pensar que eu tô indo pro outro lado. Mas, assim, ó, errou, errou. Foi lá, quebrou uma estátua, vai ter que cumprir. Vai lá, cometeu o crime hediondo de colocar passar batom numa estátua, tá errada. Cometeu o pior crime da história da humanidade, que é tá num movimento totalmente democrático com uma Bíblia na mão. Isso daí são criminoso, né? Então, tipo, há 17 anos de idade, teve pessoas que já morreram no presídio porque são de idade por na determinação do juiz de não poder ter esse tratamento médico, né? Então, assim, é totalmente contra uma balança. E quando você vê pessoas, ex-políticos, condenadas a 400 anos de cadeia sendo solto, né? Então, tipo, é isso que os Estados Unidos vem verificando. Ninguém tá dizendo, exemplo assim, ó, tava no 8 de janeiro, mas 99% das pessoas ali estavam num processo de ato democrático, né? Vamos dizer assim. Teve as pessoas que fizeram coisa errada? Teve. Punho. Só que se você pegar essas É a pessoas que minoria, né? quebraram, tacaram fogo, são infiltrados, tá? Já começar por aí. Então, assim, ó, mas os Estados Unidos está verificando as questões, essa desproporção jurídica. E outra, com o STF, ele não pode chegar a mandar prender ninguém. Ele tá acima de. Ele pode estar interferindo em situações. Opa, isso aqui tá errado, talvez. Mas assim, ó, ele tá passando por cima de polícia, por cima os poderes não são mais independentes no Exatamente, Chico, Brasil. até porque O legislativo, o judiciário, o executivo e o judiciário. O STF, ele tá presidindo o Brasil. Ele tá tomando. Ele é o acusado, ele é que se defende e ele é o cara que julga. Exatamente, Chico. Até é um caso curioso que eu tava vendo ali, aonde o caso do Bolsonaro, né? É o próprio Alexandre de Moraes já deixou bem claro que é ele que tá responsável pelo caso, né? Sim.